Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra promovida pelo InovaERB. Iniciamos agora a abertura do primeiro evento de 2021. O Grupo de Pesquisa em Manejo Integrado de Plantas Daninhas e Descontaminação Ambiental, InovaERB, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, foi criado em 2008 e é coordenado pelo professor doutor José Barbosa dos Santos. Este evento, organizado pelos discentes do Grupo InovaERB, tem como objetivo promover a interação entre os discentes e profissionais de diversas áreas e levar o conhecimento dos discentes da universidade e fora dela, e principalmente conversar sobre tudo aquilo que nós estamos passando, os nossos momentos de desafios, com desafios globais e também individuais muito extremos. Convidamos agora a psicóloga Amanda Madureira Barroso, que ministrará uma palestra sobre uma pausa para o cuidado, reflexões sobre saúde mental e a rotina universitária na atualidade. Amanda é psicóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em clínica, mobilidade acadêmica na Universidade Federal do Ceará, atua na área da psicologia clínica, com pós-graduação em psicologia hospitalar. Trabalhou como psicóloga da saúde na multinacional da Vita Kidney Care de 2018 a junho de 2020, onde prestava atendimento aos pacientes portadores de doença renal crônica. De então, vem dedicando seu tempo ao seu consultório de psicologia, onde atende na modalidade virtual. Passo agora a palavra para Amanda. Uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes hoje nesse encontro, nessa quarta-feira. Obrigada a todos que já tiraram aí um tempinho na agenda de cada um para participar desse momento, como a Josi bem apresentou, uma pausa para o cuidado, reflexões sobre saúde mental e a rotina universitária na atualidade. Agradeço primeiramente também a equipe do Grupo InovaERB por essa oportunidade, por poder falar, trazer um pouquinho aqui da psicologia, da saúde mental para a área de vocês e a gente conversar aí um pouquinho sobre essa parte tão importante da nossa saúde, não é mesmo? Eu trouxe para vocês essa imagem de rede, essa imagem dos seres humanos conectados em rede. Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho ela bem representativa do momento que a gente está vivendo. Esse momento de integração, de que a vida de um impacta na vida do outro, E aí eu trouxe para vocês aqui também uma definição de onde que eu falo, De que ser humano é esse que eu estou falando aqui, só para contextualizar um pouquinho para vocês. Dentro de uma visão holística do mundo, existe uma integração do todo, onde não há entendimento real dos fenômenos a partir de suas partes. Ou seja, o ser humano ele seria uma parte de um grande sistema interconectado, com vários outros sistemas como uma rede, o que Capra vai denominar de teia da vida. E essa teia da vida que nos une, ela está bem presente no nosso momento atual, com a nova pandemia do coronavírus. Todos nós percebemos o quanto nós estamos conectados. Não é porque nós estamos em uma cidade, um país, um continente diferente que nós não estamos conectados. Muito pelo contrário, não é mesmo? A gente percebeu que está tudo muito ligado, está tudo muito relacionado. O ser humano é, sim, um ser de relações. E como que essas relações elas são modificadas diante do contexto histórico que a gente vive, diante das adaptações que são necessárias no momento. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conceito de saúde. Eu trouxe aqui para vocês o conceito da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E eu deixei a palavra completo bem de branco e não destacado. E eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque essa afirmação da OMS, gente, ela é inclusive motivo de
de muito trabalho mesmo em cima dela, várias outras pessoas, filósofos, pensadores da área da saúde, psicólogos, vieram trabalhando em cima desse conceito ao longo do tempo. Porque o que é ser completo, né? Parece até uma coisa muito utópica e distante, o que seria um estado de completo bem-estar físico. Isso parece um pouco inalcançável, inatingível para a gente. E aí, dentro desses 3 círculos que eu trouxe aqui para vocês, como se fosse um modelo, como se fosse, não, é um modelo do ser humano biopsicossocial, ou seja, um ser humano integrado, um ser humano que não é aquela parte, né, aquele modelo biomédico que se concentra muito mais na doença e na enfermidade, mas um conceito mais ampliado, um conceito holístico do ser humano. E eu ainda acrescento aqui uma 4ª esfera, que é a esfera espiritual. Então, o ser humano biopsicossocial e espiritual. É desse lugar que eu falo aqui para vocês hoje. E aí eu trouxe essas 2 imagens também relacionadas aí à saúde mental, né? Porque afinal, o que é saúde mental? Essa imagem aqui da esquerda, no canto inferior, a gente vê um tanto de engrenagem, porque a saúde é isso, a saúde é construção, ao mesmo tempo que ela é ampliação também. E a saúde mental ela é mais do que a ausência de transtornos mentais, né? Ela é uma parte integrante na saúde. Na verdade, não tem nem como a gente falar de saúde mental sem falar de saúde. Por isso que eu trouxe para vocês o conceito também do que é saúde, né, desse lugar que eu falo. E ela é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos, ambientais, sociais, como eu disse ali quando eu trouxe o modelo biopsicossocial espiritual, do ser humano integrado, holístico. Existem também estratégias e intervenções custo-efetivas de saúde pública e intersetoriais que existem para promover, proteger e restaurar a saúde mental. E quando eu falo em promoção, proteção e restauração da saúde mental, eu falo em conceitos chaves do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O SUS, ele tem sim a capacidade de promover, proteger e restaurar a saúde mental. No nível aí da promoção, a gente tem, por exemplo, a porta de entrada do usuário, que é pelo posto de saúde, pela estratégia de saúde da família. No nível de proteção e restauração dessa saúde mental, né, quando uma pessoa realmente necessita desse atendimento de forma mais continuada, amparado por uma rede de profissionais, não só da psicologia e não só da medicina, mas uma rede multidisciplinar de cuidado. Aí nós vamos ter os CAPs, as redes de integração e saúde mental. E aí essa imagem, ela fala um pouco mais detalhadamente sobre esses determinantes de saúde, né? O que vem aí para complementar tudo isso. Então, aqui, no primeiro momento, a gente vai ver na parte superior da imagem, né, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, as redes sociais e comunitárias, o estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo, fatores hereditários, desemprego, ambiente de trabalho, produção agrícola e de alimentos, serviços sociais de saúde, habitação. E para complementar, gente, saúde mental não se limita ao cuidado médico ou psicológico. Saúde mental é falar sobre qualidade de vida, sobre boas condições de trabalho, moradia, mobilidade urbana, cultura, lazer. E quando eu trago tudo isso, todas essas dimensões para vocês, é para ficar claro de que eu estou falando de um contexto mais amplo, de um contexto de um todo. Pensando no todo, pensando, claro, também no ser humano ali individual, com seu sofrimento, com suas necessidades, mas englobando o todo, essa rede comunitária que nós formamos no mundo, né? E só para relembrar, para contextualizar um pouquinho, essa imagem, uma imagem bem antiga de um jornal que relata exatos 100 anos atrás, aqui no Brasil, a gente estava vivendo uma outra pandemia. Eu gosto de relembrar um pouco, porque para entender o que a gente está vivendo agora, é necessário também saber a nossa história, saber um pouco do passado, para a gente ver que no passado também houveram situações de extrema necessidade do ser humano se readaptar, como ali na pandemia da gripe espanhola, que só que no Brasil matou mais de 300 mil pessoas, e isso sem contar os dados que não foram registrados, né? Porque vocês imaginam, né? Hoje, como a gente vive com tantos meios virtuais, nós ainda temos uma subnotificação gigantesca, imagina naquela época.
Aí eu trouxe esse recorte histórico porque eu gosto de trazer a história, um pouquinho do contexto, do que o ser humano já passou e está passando agora. Então, a gente estava ali exatos 100 anos atrás numa pandemia, uma gripe espanhola, e agora a gente está aqui se adaptando e se renovando diante do Covid-19, porque pede isso para a gente, né? O momento que a gente está vivendo pede essa readaptação, essa readequação, e entendendo isso como um todo, não num contexto isolado, não como partes, né? Mas um todo. E a OMS vai dizer que essas rápidas mudanças sociais, como a Covid-19, ela impacta e muito diretamente na saúde e na saúde mental de cada um. A pandemia faz com que a gente acaba tendo que adiar projetos, expectativas futuras sejam questionadas, o que gera muito medo, incerteza, insegurança, e essa situação amplia o cenário da apreensão e ansiedade em relação ao futuro acadêmico e profissional, que é o tema aqui nosso, né? Saúde mental dentro do contexto acadêmico, que estava, né, ali uma vida profissional que estava em curso, e isso pode se configurar, gerando alguns gatilhos para o desequilíbrio da sua saúde mental. E aí, gente, como todas as áreas tiveram que sofrer algumas adaptações, né, sejam na vida do trabalho, no comércio, indústrias, a universidade, como instituição, também não ficou privada disso. Logo porque nós sabemos hoje que a forma de transmissão do vírus, né, quais são as medidas para se evitar essa forma de transmissão do vírus, né? O isolamento social, o uso correto de máscara, a higienização das mãos, e a universidade, como uma instituição que abriga um grande número de pessoas, ela precisou se readaptar a essa nova forma, e são diretrizes aí que veio da OMS, que veio de vários órgãos que estão muito acima da própria universidade, assim dizendo. Então, várias adaptações tiveram que acontecer, né? Dentre elas, a adaptação das salas virtuais, né? Então as aulas passaram de um modo presencial para um modo remoto, ou, na maioria das vezes, né, ali no inicinho começou um pouquinho ainda se adaptando, mas hoje, basicamente, aulas remotas, né? Acarretando uma diminuição do contato pessoal, do contato ali com o grupo, já que a universidade é um espaço de contato, de você estar ali com seus colegas, de interação, de crescimento, porque isso faz parte da saúde também, né? De estar ali em contato com um grupo novo, as expectativas, aí eu não sei se tem gente que está entrando aí agora na universidade e está aqui nessa palestra, mas aquelas expectativas, né? Como é que vai ser o ambiente universitário, saindo aí de um modelo do ensino fundamental e do ensino médio, tudo isso mudou, precisou ser readaptado. E aí, algumas consequências vêm dessas adaptações que foram necessárias, né? A dificuldade de concentração e raciocínio, desmotivação, às vezes, por ter que estar sempre frente a uma tela, com menos contato, com menos interação, face a face, né, no sentido de estar próximo, não que isso atrapalhe de um todo, mas afeta. Além de conciliar ainda com o quê? Com a rotina de casa, com a rotina da família, muita gente sem condições reais mesmo, físicas, de ter um espaço adaptado, um espaço que promova também esse lugar aí para se ter acesso a esse conteúdo virtual, né? Às vezes não tem uma internet que está tão legal, a família ali bastante extensa, não tem uma certa privacidade. Então, tudo isso são fatores que contribuíram aí para alguns sintomas emocionais. E essa pesquisa da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, até para quem não conhece, né, eu recomendo procurar também depois no site da Andifes, que é um site muito interessante, traz várias pesquisas, informações úteis mesmo ao ambiente universitário. 83% dos universitários já enfrentaram problemas emocionais.
Então, isso é uma coisa que já era recorrente, esse assunto da saúde mental dos estudantes universitários já vinha sendo trabalhado, já estava em pauta, e agora, com esse momento da pandemia, ele ganhou ainda mais uma proporção. Quais são os principais sintomas que eles detectaram nessa pesquisa, né, a partir dos estudos? Primeiramente, ansiedade, 63% dos alunos declararam sentir muito ansiosos, desânimo, insônia, sensação de desamparo, tristeza permanente e, em últimos casos, pensamento suicida. Aí eu vou falar um pouquinho do modelo universitário para vocês, para a gente situar essa pesquisa da Andifes, né? Como é que foram de onde foram retirados esses dados, e falar um pouquinho desse modelo. Eu acho que essa imagem, ela ilustra bastante. Eu acredito aqui que mesmo as pessoas que estão entrando agora na universidade já se sentiram como essa pessoa aí, né? Esgotada, cansada, de tanta informação, de tanta novidade mesmo, porque o ambiente universitário, ele é uma novidade. Mesmo que você já está ali na graduação e vá para o mestrado, para o doutorado, isso faz, gente, inclusive na maturidade da pessoa. Quem está ali na graduação é uma chegada ao novo, né? Quem já está no mestrado, no doutorado, é uma continuação desse processo. Então é normal que surjam dúvidas, que surjam incertezas, principalmente porque o modelo universitário atual que a gente vive aqui no Brasil, ele é muito da produção acadêmica. Exige muito a produção, não só dos alunos, dos professores também. Os professores são extremamente cobrados a darem resultados, a estarem ali produzindo. E não que essa produção seja maléfica, mas o exagero dessa produção acadêmica, né, de estar sempre ali competindo, às vezes você enxerga o seu colega ali de laboratório, ou seu colega da graduação, não como um amigo, mas como uma pessoa que vai competir com você lá na frente com uma vaga profissional. E isso não é saudável. Aquele modelo de excelência, de ter sempre que estar bem, porque eu tenho que, acaba tomando ali a parte como um todo, né, vamos dizer, o seu currículo Lattes passa a falar mais da sua vida do que você mesmo. Essa excelência vem muito desse modelo universitário que às vezes acirra isso aí. Trouxe também um conceito de sociedade do desempenho, que hoje está muito mais para a sociedade do cansaço, porque esse modelo de desempenho, ele traz sérias consequências. Ele traz esse cansaço, né? E aí, quando eu falo nisso, eu falo de um modelo geral. Hoje, vivenciando tantas perdas de direitos no contexto brasileiro, com a constante fragilização das políticas públicas, podemos afirmar que a lógica que prevalece é a do salve-se quem puder. Diante deste quadro, temos então um terreno propício para o desenvolvimento das patologias sociais, e as patologias da solidão encontram possibilidade de se alastrar. Pensando nisso como um todo mesmo, como todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, da produtividade acadêmica, da competitividade, que não é saudável, né, que até certo ponto ela pode ali promover um certo auxílio, mas que ela, em demasia, tudo isso aqui em demasia, ela vai trazer um sofrimento mental muito grande para todas as pessoas. E aí, eu gostei desse símbolo de alerta, porque, às vezes, as imagens, elas dizem muito, né? E antes de começar a entrar na parte mesmo, vamos dizer, na parte psicológica, de trazer um pouco da ansiedade, da depressão, que são os principais transtornos que afastam as pessoas das suas atividades ali corriqueiras, motivo de afastamento do trabalho, motivo de evasão escolar. Eu gostaria que vocês, primeiramente, antes de tudo, reconhecessem que a ansiedade, preocupação, tristeza, desmotivação são sentimentos compreensíveis e esperados neste momento de adaptação a uma nova realidade. Vamos sempre lembrar desse todo, lembrar de que esses sentimentos, eles são esperados mesmo de estarmos vivendo no momento de tantos lutos, perdas, privações. Não precisa nem delongar mais nisso aí, né? Esses sentimentos, eles são esperados. Agora, o que a gente vai ver ao longo da apresentação é quando isso torna-se sinal de alerta.
Quando que eu preciso de um auxílio, quando eu preciso de ajuda, para entender um pouco mais isso aí, para conseguir seguir adiante, porque é necessário. Essa imagem dessa pessoa com a mão no peito, eu tenho certeza, eu vou me arriscar aqui a dizer que os universitários ou qualquer pessoa em algum momento da vida já passou um pouquinho por essa situação de colocar a mão no peito. E o que é isso, né? O que é a ansiedade? Ela é uma reação a primeiro momento que todos nós sentimos, de uma forma natural, porém, quando ela é muito intensa, muito frequente, ela vai afetar negativamente a vida das pessoas. Aí eu trouxe para vocês aqui a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, crise de ansiedade e transtorno do pânico. Eu vou falar um pouco mais sobre essas três, que são as mais corriqueiras, as mais encontradas aí no consultório, principalmente quando vindo da demanda universitária, são as que mais acontecem. Quais são os sintomas? Vamos lá? Insônia, dor no peito, batimentos acelerados, falta de ar, tremores, suor excessivo, distúrbios gastrointestinais e sexuais, enxaqueca, tensão. Quem aí às vezes se sente toda tensionada e não sabe por quê, né? Sensação de perda da realidade, perda de si, que é a desrealização ou despersonalização. O medo excessivo, o medo ele está muito presente nos quadros de ansiedade. E preocupação constante, uma preocupação muito constante, medo muito forte. E quando que esses sintomas persistem e podem desencadear uma crise de pânico? A crise de pânico, gente, é um momento muito intenso para quem sente. É um episódio, geralmente, de curta duração, não dura muito tempo, porém é extremamente intenso. Quem está ali, quem já passou por isso, está escutando aqui essa palestra e já pode ter passado por isso, vai sentir uma suadeira, dor no peito, às vezes até uma sensação de que está morrendo mesmo, de que está perdendo o controle da realidade, que vai sair de si, e que é uma coisa que realmente não consegue lidar, porque acontece de uma forma muito intensa, e é real para quem sente, é muito real. E quando que essas crises de pânico podem virar um transtorno do pânico? Ou seja, sai da crise pode virar um transtorno, quando essas crises passam a ser recorrentes. O medo fica muito grande, o medo de que aconteça novamente, aí evitando locais com muitas pessoas, ou que esteja exposto a muitas pessoas, né? Hoje a gente está aí com isolamento social, mas as redes sociais estão nos conectando. Então, aqui, por exemplo, nós estamos numa palestra virtual em que tem, eu não sei que dizer o número de pessoas, mas tem um número significativo de pessoas que daria talvez aí uma sala de aula, então a gente não deixa de estar conectado com esse número de pessoas, não é mesmo? E essa imagem, ela é bem ilustrativa, quem nunca ouviu falar, né, do que o geral, o que as pessoas pensam que ansiedade é. Que ansiedade é unicamente preocupação excessiva e nervosismo. Mas aí, gente, eu quero chamar para vocês a atenção de que a ansiedade não é só preocupação excessiva e nem nervosismo. Ela é também pensamentos invasivos, sabe? Aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça o tempo inteiro te martelando. E geralmente esses pensamentos são de ordem negativa, do tipo, não vai dar certo, não vai dar conta, tenho medo de que alguma coisa vai acontecer, o sentimento de esgotamento, evitação e timidez, sentimento de culpa, sensação de morte, medo de enlouquecer, meu Deus, o que está acontecendo na minha cabeça? Eu vou enlouquecer quando está numa crise de pânico ali, de que todos os sentidos basicamente estão ali superativado, seu sistema nervoso está superativado, e realmente pode acontecer, até em última instância, um desmaio, alguma coisa muito, muito forte mesmo. Sintomas físicos que eu já falei anteriormente, né? Temores, falta de ar, as compulsões também nos quadros ansiogênicos, comer excessivamente ou uma recusa alimentar, pode aí ter os dois limites, né? Ou tanto comer demais, um alimentar-se demasiadamente, como uma recusa alimentar, como eu também não vou comer nada. Porque eu tô tão preocupado com tudo que eu tenho que fazer, eu tô tão ali no futuro, esquecendo do agora, que eu vou achar alguma coisa para tampar esse vazio. E olha essa imagem aqui, essa imagem de um personagem aí dentro de um círculo e um relógio. Porque o tempo para a ansiedade está muito presente.
para as pessoas que têm esse sofrimento mental, que está ali já atrapalhando a vida, que já está impedindo de fazer alguma coisa. Aí no meio universitário, por exemplo, né, uma pessoa que não está conseguindo seguir com a carreira acadêmica, porque o nível de ansiedade já está virando um transtorno na vida da pessoa, então ela não consegue mais entregar os trabalhos, não consegue fazer uma apresentação, não consegue fazer uma prova, mesmo tendo um tempo físico, vamos se dizer. E essa frase, o medo de algo ruim vai acontecer, é uma frase bastante presente, bastante comum no pensamento de quem sofre de ansiedade. Aí agora, saindo um pouquinho da ansiedade, eu vou falar de um segundo transtorno que está muito presente também na vida dos estudantes. É uma questão de saúde pública, que é a depressão. A depressão é considerada um problema de saúde pública com alta prevalência entre os estudantes. Então, propositalmente, eu trouxe a depressão e a ansiedade, porque são que os estudos comprovam, através dos estudos, são os dois transtornos que mais afetam a população acadêmica. E aí, gente, não só os alunos, os professores também. Alunos, professores, servidores, porque lembra daquele modelo universitário que eu falei um pouquinho antes? Ele não afeta só os estudantes, ele afeta a todos. Quais são os sintomas da depressão, Amanda? Vamos lá. Na depressão, né, falando assim dos sintomas gerais, você vai ver muito presente distúrbios do sono. Então, a pessoa pode ou dormir demais, querer só dormir, ou não dormir, uma insônia também, aferroada, você não consegue dormir. O ciclo, vamos dizer, o ciclo esperado de acordar, levantar, tomar um café e viver o dia, ele fica invertido. E todas essas atividades tornam-se muito penosas para quem tem esse sofrimento. Eu não consegui fazer isso. Alterações de peso, baixa autoestima, alteração da libido, culpa excessiva, fadiga, problemas psicomotores, um estado deprimido, uma tristeza muito forte, não aquela tristeza de sentimento que todos nós temos, né, que, como eu disse anteriormente, é esperado nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas uma tristeza, uma melancolia que é inexplicável, é sentido mesmo. Uma anedonia, uma incapacidade ali de sentir, de talvez estar indiferente nos momentos, tanto faz, como tanto fez. E aí eu trouxe alguns subtipos de depressão para vocês conhecerem. Nós temos a depressão endógena, que se caracteriza mais por aquela tristeza melancólica, como eu disse, por aquele sentimento de incapacidade, de tristeza, de culpa excessiva. A distimia, que é considerada um tipo de depressão um pouco mais leve, porém com um curso maior, um tempo maior. A depressão do tipo bipolar, que está incluído dentro do transtorno bipolar. Eu não trouxe aqui para vocês hoje o transtorno bipolar, mas é também um transtorno de humor, né, que afeta também grande parte aí da população. Não especificamente os estudantes, né, eu trouxe principalmente a depressão e a ansiedade, porque são os mais comumente explorados e falados nas pesquisas, nos estudos. Temos também o transtorno depressivo recorrente, que é aquele que perdura por muito tempo. A depressão secundária orgânica, e aqui é um fato que existem algumas doenças que podem sim desencadear a depressão como um transtorno secundário. E aí eu vou citar 3 para vocês, que é a diabetes tipo 2, muito comum encontrar pessoas com diabetes tipo 2 que têm depressão. Pessoas com problemas de disfunções na tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, e o lúpus. E aí eu trago essas frases que eu retirei da página do Setembro Amarelo, que é uma campanha que existe todo ano, que já é mais difundido, que as pessoas geralmente conhecem, que vai servir não só para depressão, tanto para depressão, quanto para ansiedade, quanto para qualquer sofrimento psíquico, para qualquer sofrimento mental. Não é drama, gente. Sofrimento mental não é drama. Se fosse drama, então vai fazer teatro, muito melhor. Não é para chamar atenção.
quem está sofrendo de ansiedade, de um quadro de depressão ou de outros transtornos, não é para chamar atenção. Não é falta de Deus, porque se fosse assim, então as pessoas que são religiosas estariam imunes aos sofrimentos psíquicos. A religiosidade, né, ali, ela não é fator protetor. A espiritualidade, sim. A espiritualidade pode ser um fator protetor. E muito menos frescura. Não é frescura. O sofrimento mental jamais será frescura. Aí aqui, a título de curiosidade, porque às vezes pode acontecer de ficar pensando, né, o que é o psicólogo? O que é o psiquiatra? E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês dos dois profissionais da saúde mental que são mais requisitados, que é o psicólogo e o psiquiatra. Psicólogo, meu lugar de origem, formação em psicologia, nós estudamos ali 5 anos de psicologia. O foco do atendimento é a psicoterapia, né? E aí essa psicoterapia, ela pode se dar diferentes moldes, porque nós temos várias abordagens psicológicas para vários seres humanos, várias abordagens psicológicas. E aí ela vai variar um pouquinho dependendo dessa abordagem que o profissional for utilizar, e isso quer dizer em questão de tempo, do tipo de terapia, se mais diretiva, se menos diretiva, mas todas elas têm uma função, vamos dizer, uma função determinada ali, que é a função de acolher esse sofrimento mental. A ênfase, né, atendimento contínuo da ordem psicológica e emocional. E o que o psiquiatra faz? Quem que é o psiquiatra, para quem aí não conhece? O psiquiatra, ele tem formação em medicina. O psiquiatra, primeiramente, ele é um médico que fez uma especialização, uma residência em psiquiatria. Então, ele fez medicina e 2 anos da vida dele ele estudou, 2 a 3 aí, fez a especialização em psiquiatria. O atendimento também é clínico, feito geralmente em consultório, mas ocorre também, ainda temos aí hospitais psiquiátricos, nos CAPs, nas redes de saúde, que é um profissional da saúde mental extremamente importante. A ênfase é na prescrição das medicações. Então, enquanto o psicólogo ele vai tratar da origem, ali entender um pouco mais do indivíduo, o contexto, onde ele está inserido, a sua história de vida, vamos ver o que está acontecendo, por que se chegou a esse quadro de ansiedade, de depressão, de transtorno do estresse pós-traumático, de uma fobia, ou de um término de um relacionamento, de um processo de luto. Vamos entender um pouquinho isso mais a fundo? O psiquiatra, a ênfase dele maior é na prescrição das medicações, como forma de tratamento desses transtornos. E aí, quando procurar um psicólogo? Quando que eu sei que eu devo procurar um psicólogo, já que você disse que o sentimento de tristeza, de ansiedade e tudo isso é normal? Né? Eu digo e repito que é normal diante do período que a gente está vivendo, desse contexto histórico. No entanto, vamos saber identificar como isso já está atrapalhando a sua vida. Isso veio antes da pandemia? Primeira pergunta a se fazer. Quem aí está aí pode estar se identificando com algum desses sintomas que eu falei. Veio antes da pandemia? Começou com a pandemia? E mesmo que começou com a pandemia, ele é duradouro? Tem me impossibilitado de fazer atividades corriqueiras que eu executava com maior facilidade? Está me afastando da vida familiar, dos amigos? Como é que é isso? Vamos só começando aí, questionando algumas coisas. E aí você pode procurar um psicólogo quando tiver conflito de relacionamento. Ixi, olha, meu relacionamento aqui não tá fácil, não. Quando estiver numa fase de sofrimento, de difícil transição, né? Isso pode dizer, inclusive, até de uma mudança de cidade, uma pessoa que vai mudar de cidade, que vai mudar de país. E isso traz muito à vida universitária, que muitos dos estudantes saem do âmbito familiar, ali, de uma vida de segurança, nem todos, né, mas vamos falar assim no geral, e vai para uma outra cidade, vai lidar com pessoas que nunca viu, vai lidar com o novo, que é muito bom, mas também pode trazer sofrimento, não é mesmo? Quando estiver passando por perdas, lutos, separações, quando tiver transtornos alimentares, obsessões, manias, compulsões ou fobias, quando sentir que precisa de ajuda mesmo sem motivo aparente, quando busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, quando não conseguir lidar com as próprias emoções e reconhecer isso aqui
é muito importante. Reconhecer o primeiro passo, na verdade. Reconhecer que precisa de ajuda e que existem profissionais que podem ajudar. No caso da depressão, por exemplo, gente, eu acabei nem falando no slide anterior, mas eu deixei justamente para esse slide do quando procurar um psicólogo. Dependendo do estado de depressão, é preciso que alguém, um familiar, seja às vezes um familiar ou alguém que esteja próximo, que reconhecendo esse estado de sofrimento ali da pessoa, ele busca essa ajuda também, tá? Porque às vezes quem está ali num estado depressivo muito intenso não consegue pedir ajuda. Ou não consegue pedir da forma mais comumente, né, falando assim, mas dá sinais. Mudou muito o comportamento? Ah, fulano era muito extrovertido, agora está bem diferente, está bem triste. Ah, não sei não, ó, fulano ali já não é mais como era. Vamos ficar atento a esses sinais que não, às vezes não são tão verbalizados, mas no comportamento você vai identificar, né? E isso aí, quando eu falo você, às vezes até o próprio professor que já identifica isso em um aluno, e o professor ali como um profissional que está ali em contato, ele também consegue, às vezes, reconhecer isso no seu aluno, quando já tem mais convivência com ele, quando já está ali há um tempo, seja no laboratório, em qualquer âmbito ali de uma forma mais aproximada, dá para reconhecer isso também. Quando se sentir deprimido, angustiado, estressado, ansioso, são todas essas situações em que você pode procurar um psicólogo. Pode, na maioria das vezes deve. Trouxe algumas considerações sobre a psicoterapia. O que às vezes a gente ouve falar no senso comum, algumas ideias do que não é, e porque realmente, na psicologia, existe muito, por conta até do nosso sigilo profissional, nós temos isso é uma ética, né, ao nos formar, e na nossa formação a gente tem essa ética do sigilo muito forte, então às vezes fica uma coisa meio que, o que é isso? Gera até uma curiosidade, né? O que é fazer psicoterapia? O que é psicologia? Né? Eu vou só ali chegar, falar com uma pessoa? Como é que é isso, né? Aí eu trouxe algumas frases que a gente escuta no geral, com um X bem vermelho para denominar que não é bem assim. É coisa de louco, pessoas fracas? Não, não é, gente. Não é coisa de louco, não é coisa de pessoas fracas. É, sim, um espaço de autocuidado, um espaço em que você pode ressignificar ali algumas experiências da sua vida, uma escuta sem julgamento, que a pessoa também pode falar, que é a mesma coisa que desabafar com um amigo. E não é, desabafar com um amigo é terapêutico. O seu amigo que te conhece ali há anos, né, ou uma amizade nova que você está fazendo, é muito bom você conversar, é necessário e é saudável. Mas não é como uma escuta profissional. E até eu trouxe essa palavra, essa coisa de louco, entre aspas, porque essa palavra louco, ela é uma palavra muito estigmatizante, uma palavra que dá lugar ao sofrimento, sim, ao isolamento. Foi uma palavra que é muito forte, né? Hoje, aí, depois da reforma psiquiátrica, nem se usa mais essa palavra do louco, porque ela é estigmatizante. As pessoas tidas como loucas foram mortas, foram violadas, tiveram seus direitos humanos violados, e infelizmente ainda são. Então, eu coloquei muito entre aspas, porque é bom até a gente já começar a mudar um pouco a forma como a gente se dirige ao sofrimento mental, né? O que é louco? O que é ser louco nessa sociedade nossa? O que é ser louco diante das pressões do neoliberalismo? Né? O terapeuta vai resolver meus problemas. Eu já escutei que eu chego lá na terapia e que o terapeuta vai resolver meus problemas. Não, deixa eu te contar que não é bem assim, não. Ele, juntamente com você, né, a psicoterapeuta ou psicoterapeuta, ele vai te ajudar vai te auxiliar, como até essa própria imagem, né? Vamos lá, vamos aos pouquinhos, vamos tecendo essa história. A gente dá ferramentas para você entender um pouco mais seu sofrimento. Mas não é receita de bolo. Você chegar e achar que o processo acontece por si só. É porque não acontece. Para o processo acontecer, realmente tem que ter uma dupla. Uma dupla que vá, em conjunto, transformar essa história. Tecer e transformar essa história.
Psicoterapia é igual autoajuda. Não estou aqui tirando o mérito dos livros de autoajuda, que são bons, sim, e acabam ampliando muitas ideias, muitos pensamentos, mas psicoterapia não é igual a autoajuda. Pode ser online e ou presencial. Principalmente hoje, nos tempos atuais, a forma mais usada de terapia tem acontecido é a forma online, inclusive a forma com a qual eu trabalho atualmente. Essa forma de atendimento online, ela já existia, gente, tá? Não foi, passou a existir por conta da pandemia, não, já existia. O CFP, que é nosso órgão regulador, ele flexibilizou mais, porque nós, como profissionais da saúde, estamos sendo convocados a participar dessa rede de autocuidado mais global, inclusive fazendo com que a psicologia chegue mais, a psicoterapia, a psicologia, saia um pouco ali de um ambiente privatizado e passa a ser mais acesso de todos. Porque se faz parte da saúde, então ela tem que ser acessibilizada a todos, não é? E aí eu coloquei essa frase aqui também, que a terapia, a psicoterapia, ela vai nos ajudar a desenvolver recursos para ser no mundo, os vários recursos de ser, estar no mundo, de se relacionar, de conviver, de se readaptar, o que é ser existência, o que é viver, o que é existir. Uma boa psicoterapia te leva a isso. Finalizando, já quase finalizando aqui nossa apresentação, a minha apresentação aqui sobre saúde mental no contexto universitário, eu coloquei um símbolo de menos, um símbolo de mais. Porque esse período que a gente está vivendo exige menos autocobrança, e isso aí reflete em todas as esferas da instituição universitária, não só nos alunos, os professores também, os funcionários, toda a equipe técnica envolvida, né? Exige um pouquinho menos de autocobrança, focar mais no autocuidado, gente. O momento é de autocuidado. Aí eu trouxe alguns tipos de autocuidado que vocês já devem ter ouvido aí através das redes sociais, o autocuidado físico, né, incluindo as práticas de atividade físicas, uma alimentação saudável, quando possível. E alimentação saudável não quer dizer também só se alimentar bem, né, mas alimentar de forma saudável, incluindo também algumas coisas que te podem gerar um prazer através da alimentação com cautela. No nível mental, cuidado consigo, com os pensamentos, principalmente, tome cuidado com os pensamentos que estão permeando na sua cabeça, né? E com o seu próprio limite. Limite é uma palavra que, quando a gente aprende na vida, modifica ela. E não no sentido de limitar-se, de se tornar assim frustrado, de não vamos fazer nada, né? Me limitei aqui, não é esse tipo de limite que eu estou falando. O limite que eu falo é o limite do outro. O que eu dou conta, o que eu não dou conta. Isso aqui eu consigo, isso aqui, agora, nesse momento que eu estou vivendo, eu não consigo. Entender mais o geral do que só a parte. No social, os vínculos afetivos saudáveis. Isolamento não quer dizer distanciamento. Apesar de, às vezes, a gente já está assim, respirando, querendo, assim, realmente estar mais em contato. Quanto mais a gente se preservar, quanto mais todo mundo seguir as recomendações que são precisas, que precisa fazer, chegar logo essa vacina para todo mundo, mais a gente consegue sair dessa de forma mais rápida. E tem coisa, gente, que realmente não depende do nível só individual. Depende de um nível estadual, de um nível governamental. E aí, saber diferenciar isso é muito importante. Tem coisa que você controla, tem coisa que você não pode controlar. No seu nível do que você pode ali fazer para modificar isso, é muito importante reconhecer tudo isso aí que eu estou trazendo um pouquinho. No nível familiar, busque apoio familiar ali em quem você possa confiar. Talvez não vai ser nem a pessoa que está mais próxima fisicamente de você. Talvez é um irmão, um primo, um tio, que está léguas de distância, mas se você consegue ali abrir, falar um pouco do momento que você está passando, isso é importante. Trouxe aqui também o cuidado, né, o autocuidado espiritual, que é uma forma de conexão. E essa conexão ela pode ser vivenciada em diversos aspectos.
E a pandemia veio para nos mostrar isso. Porque quem tem uma religião, lembrando que espiritualidade é diferente de religiosidade, você não precisa ter ou estar filiado a uma religião para ter a sua espiritualidade. Tanto é que a pandemia veio para nos mostrar isso, né? Os templos fechados, os locais de oração e de encontro fechado, onde é que a gente busca isso? Dentro de nós mesmos, essa conexão é ali na natureza. Ah, não posso ir, não posso realmente estar na natureza como eu gosto por causa das medidas de isolamento que são necessárias. Tente de alguma forma, e isso aí vai variar de pessoa para pessoa, se conectar com o momento presente, com o momento do agora. E se isso for te trazer algum benefício também, porque o não conectar também, a não crença em nada, em nenhuma corrente espiritual, isso também é extremamente aceitável. Cuidar-se é uma forma ativa de ajustar-se criativamente. E ajustar-se é um processo espontâneo e instintivo do qual encontramos em nós, no meio ou em ambos, uma solução disponível para nos autorregularmos, mesmo quando as soluções não estão evidentes. Como ali eu venho trazendo isso aí para vocês. Dá para cuidar, sim, entendendo o todo, entendendo o geral, coisas que não nos controlamos, que nós não controlamos, não está ao nosso alcance, mas dá para sim, para se ajustar-se, para compartilhar isso aí, esse ajustamento com o meio, com quem está próximo, né, seja fisicamente, seja virtualmente. O ser humano, ele é capaz de readaptar-se. Os momentos históricos, cada um vive um momento histórico e cada momento exige também essas readaptações que são necessárias, porque estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui vivendo, então lembrar também que a nossa ação como indivíduo, ela repercute no todo. E aí eu trago até uma reflexão bem breve, só para não fugir do assunto, mas essa pandemia que a gente está vivendo, ela é sim responsável pela forma de produção, de estar, de ser nesse mundo do ser humano. Essa forma que a gente está vivendo. Então, vamos começar a mudar no nível individual também, no que é possível para você agora. E, Amanda, qual que é o papel da universidade na saúde dos estudantes? Para começar, que a universidade, como eu já disse lá no início das apresentações, ela é, sim, um espaço de promoção de saúde, de conhecimento, de conexão muito forte. A universidade, ela promove saúde também, através dos seus projetos, das suas ações de extensão, de pesquisa, como a pesquisa é importante para a universidade, né? Como instituição, é uma instituição de educação, e educação transforma. Educação transforma a vida das pessoas. Educação e conhecimento. Então, para a universidade, que algumas pesquisas já vêm trazendo, já repensando um pouco mais daquele modelo que já estão dando sinais assim, de fraqueza, né? De que esse modelo precisa ser repensado. Esse modelo da produção exacerbada, da competitividade demais, da produção excessiva, ele precisa ser repensado. Então, propor espaços de acolhimento aos estudantes são medidas importantes para que vocês percebam que não estão sós, que têm apoio de pessoas qualificadas, de colegas que também passam por situações semelhantes. Como eu trouxe aquele dado lá do início da pesquisa, né, 83% das pessoas já sentiram aquilo dentro do período universitário. Buscar melhores condições para o desenvolvimento da pesquisa, lutando contra o modelo vigente produtivista, é também uma tarefa institucional. Falar sobre o tema da saúde em encontros, mídias, redes sociais, por mais que já estejam um pouco saturados e cansados desse modelo, que é o que atualmente está ao nosso alcance, como eu venho dizendo, né? Falar sobre isso é muito importante, e eu agradeço imensamente mesmo, de coração aqui, por estar falando um pouco, falando aqui da parte da saúde mental, para vocês, para os estudantes, falando um pouco do papel da psicologia mesmo, trazendo essa visão de outro saber para integrar e para somar. Porque os saberes, quando eles se integram e se somam, é maravilhoso. Grupos terapêuticos também muito importante. O processo dos grupos terapêuticos são aqueles grupos mais focalizados em um determinado assunto, em que as pessoas compartilham ali de uma determinada temática.
Então, aí são algumas ações que as pesquisas têm mostrado que a universidade pode intervir aí dentro da saúde mental dos estudantes. E aí, já finalizando aqui a minha apresentação para vocês, a PROACE aí da UFVJM, ela está com esse projeto de atendimento online, então eu tirei o print aí de uma das redes sociais, que foi através do Instagram da PROACE, que ensina o passo a passo em como você, que é estudante, técnico administrativo, professor, trabalhador da UFVJM, se precisar, pode recorrer aí ao atendimento psicológico. Então, aqui tem o passo a passo, eu convido vocês também a procurar aí na rede social de vocês, para quem está entrando agora, né, todas essas subdivisões da universidade é muito novidade. Não sei se tem calor aqui na palestra, mas todas essas subdivisões, né, porque antes, quando você está no modelo ali do ensino fundamental e médio, você vai procurar no máximo a diretoria, é o diretor que resolve tudo. No máximo ali um professor ou outro, e na universidade não. A universidade é cheia de subdivisões, de hierarquias, de colegiados, e todos eles estão trabalhando ali para um bem comum, né? Estão trabalhando, estão em conjuntos, tentando alinhar ali a melhor estratégia para manter os alunos. Também coloquei alguns locais, algumas clínicas de atendimento social, e aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que é esse atendimento psicológico social, que é a modalidade também que eu trabalho. Gente, o atendimento social, ele vem muito de uma proposta de levar a psicologia e a psicoterapia de uma forma mais acessível para todas as pessoas, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, os psicólogos e as clínicas que se propõem a atender no formato social, elas estão comprometidas primeiramente com a saúde pública, com esse bem-estar das pessoas, levando a saúde de forma mais acessível. Então, através desses canais, você pode obter terapia, às vezes, de forma gratuita, ou de uma forma que seja particular, de uma forma que você consiga pagar, sem precisar de realmente abrir mão de outras, vamos dizer, de outros gastos na vida, né? Não que isso não seja importante, mas junto com o profissional, vocês vão chegar a um valor na sessão, um valor que dê para pagar. Então, os institutos, geralmente, pelos institutos serem locais de formação e de especialização dos profissionais, eles oferecem muito esse trabalho de psicoterapia online. As redes sociais aí hoje também têm tido um papel muito importante para divulgar todos esses locais. Então, hoje você consegue com mais facilidade, às vezes procurar no Google, no Instagram, no Facebook, uma indicação de algum local que atenda dessa forma social. Indico vocês a procurarem em Diamantina também, os locais que possam fazer esse atendimento social, ou até os próprios psicólogos daí que estão abertos a esse modelo de terapia, porque é transformador. Eu, inclusive, só trazendo aqui para vocês, né, eu até falei que o atendimento online ele já existia antes da pandemia. Eu, em 2016, quando eu saí de BH, da UFMG, vim para a UFC aqui em Fortaleza, de onde eu falo hoje, fazer a mobilidade acadêmica, eu passei por um momento de grande necessidade de apoio psicológico, por vários fatores. E aí, a psicoterapeuta que me atendia em BH, ela se disponibilizou a me atender de forma online aqui em Fortaleza, a um preço social, que é o preço que eu já fazia com ela como estudante. Eu tinha a minha bolsa, eu fui uma estudante assistida pelos projetos universitários, né? Então, eu tinha bolsa de permanência, sim, diante do meu cenário socioeconômico. Eu precisava daquela bolsa para não sair do ambiente universitário, né? E aí ela se dispôs a me atender de forma social, a manter esse valor por um tempo que eu precisasse, e foi uma pessoa que foi um modelo para mim, e hoje eu realmente me considero no dever ético também de proporcionar isso para mais pessoas. Temos aí, falando um pouquinho mais sobre o Instituto Mineiro de Gestalt Terapia, muito bom. Grupo Criare, a Liga Nacional de Atendimento Psicológico, o Instituto Sherpa, o CVV e o Café Borromiano. Aqui tem algumas abordagens misturadas aqui, que tem a Gestalt, tem a psicanálise,
A maioria dos institutos também, dos grupos que fornecem esses atendimentos sociais, tem uma ampla gama de abordagens das pessoas que atendem. Se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar aí uma lista mais detalhada desses institutos. Aqui eu coloquei só alguns mesmo, porque foram os que vieram aqui para apresentação, mas existe uma infinidade. Hoje, com a possibilidade da terapia online, também possibilitou muito bem de você estar em Diamantina e estar fazendo psicoterapia com uma pessoa lá em São Paulo, com uma pessoa no Rio Grande do Sul, ou em qualquer outra parte do país. Isso não é impeditivo. Bom, então eu finalizo aqui minha apresentação. Obrigada a todas as pessoas que permaneceram aqui nesse momento, que tiraram realmente um pouquinho do tempo, porque eu costumo dizer para as pessoas, eu me despedi dos meus colegas de trabalho no hospital, dizendo a seguinte frase: obrigada por compartilhar o tempo de vida de vocês. Não esqueçam que tempo, antes de mais nada, é tempo de vida. Então, obrigada a vocês que compartilharam aqui comigo esse tempo de vida.